Bom, meninos, olha só, essa questão vai falar aí do ciclo do motor a gasolina, tá bem? Ele coloca o desenho do ciclo ali para nós e faz uma série de afirmações, tá bom? Então vamos dar uma passada de olho aqui no enunciado para ver o que a gente pode ver de importante. Olha só, então ele começa aqui. Entre as máquinas térmicas aperfeiçoadas no decorrer do século XX, aquela com a qual temos maior contato é o motor a explosão, ou motor de combustão interna, a álcool ou a gasolina. Considere o princípio de funcionamento do motor a explosão de um automóvel de 4 tempos, ou 4 etapas, e o diagrama de pressão pelo volume num ciclo completo desenvolvido por este motor, conforme as figuras abaixo. Tendo como base as informações dessas figuras e o processo de funcionamento do motor citado em um ciclo completo, com as suas respectivas transformações gasosas, mistura, ar e combustível, em cada uma das etapas desse ciclo, é correto afirmar. Então, meninos, está aí o enunciado. Vamos agora, então, para as alternativas, tá bem? Então, vamos lá, meninos. Vamos às nossas alternativas. Ele fala na primeira frase aí o seguinte: na primeira etapa, de O até A e de A até B, nós temos transformação isobárica e adiabática. Ocorre a admissão da mistura de ar, de combustível e, em seguida, de uma compressão dessa mistura com a subida do pistão. Então, vamos lá, ó. Ele coloca aqui, de fato, ó, de O até A é exatamente uma transformação a pressão constante, de O para A, você vê que a pressão que está aqui, a pressão fica a mesma, então o volume aumenta. Na verdade, o cilindro, pessoal, ele desce sugando a mistura combustível e ar lá para dentro, só que a pressão constante porque a válvula está com a tampa aberta, tá? A válvula de admissão está aberta, fazendo com que a pressão ali fique a mesma, tá? E depois, de A para B, de fato, ocorre uma compressão adiabática, tá bem? O que faz com que essa frase esteja correta, sendo a primeira frase logo a correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras para a gente ver o que tem de errado nas outras frases, tá bem? Então, vamos lá. A letra, então ele fala desse processo aqui, tá? Ó, processo isobárico e o processo AB, que é um processo de fato adiabático, tá bom? Que é um processo adiabático. Show de bola. Aí vamos lá. Na terceira etapa, BC, de B até C, então ele fala, ó, de B até C e de C até D, tá? Ocorre uma transformação isovolumétrica, então realmente de B para C é isovolumétrica, e de C para D é uma expansão adiabática, ok? Ocorre a explosão da mistura, de fato, de B para C é onde você vai ter a ignição, é onde você vai ter a centelha que vai colocar fogo na mistura. Esse colocar fogo na mistura faz com que a pressão aumente muito rápido, tudo bem? Ocorre a faísca elétrica, originada pela vela de ignição, até aí a frase está toda certa, seguida de uma expansão. O motor realiza trabalho, que é responsável pelo movimento. Na verdade, pessoal, essa história de responsável pelo movimento, galera, é que tem algo estranho, tá? Então, repara que toda a frase está certa. Agora, responsável pelo movimento de quem? Movimento do cilindro? Movimento do carro? Se ele tivesse, o motor realiza trabalho e botado a frase só até aí, a frase estava certa. Agora, que é responsável pelo movimento, isso ficou vago e automaticamente fez com que todo o resto da frase, né, não ficasse inválido e a frase B está errada. A frase A está correta, tá bom? Na letra, tem muita gente nessa frase que não consegue entender por que aquela questão está errada. Então, está errada por causa daquela última frase, tá? Daquele último termo lá. Na segunda etapa, BC, apenas transformação isovolumétrica. BC isovolumétrica, tá certo? Ocorre compressão dessa mistura. Para.
Se é a volume constante, não pode ter compressão, porque compressão é quando o volume diminui. Então, a frase está errada, tá? Não tem como ser. Então, letra D. Na terceira etapa, DA. Então, nós não tínhamos falado dessa etapa aqui ainda, ó. No processo DA. Esse processo aqui é um processo a volume constante. Então, na terceira etapa DA, transformação isovolumétrica, tá certo? Ocorre a explosão. Ô, gente, a explosão, ela não faria a pressão diminuir. A explosão vai fazer a pressão aumentar. Então, não faz sentido falar que DA ocorre a explosão, porque DA a pressão diminuiu. Na verdade, no processo DA que ele está falando ali, pessoal, o que ocorre é, eu vou abrir, ele vai abrir aqui no desenho do motor, tá vendo? Ó, aqui tem uma válvula de escape. Ele vai abrir essa válvula de escape. Como ele abre a válvula de escape, automaticamente a pressão diminui, mas o volume do cilindro aqui permanece o mesmo, tá? Então o volume diminui, a pressão diminui e o volume permanece o mesmo. Com isso, a alternativa está errada, não tem muito o que discutir aí, tá? Onde ocorre a faísca, a gente já comentou que a faísca ocorre no processo BC, tá? Em B, na verdade, ocorre a faísca, fazendo a expansão aqui, fazendo o aumento da pressão abruptamente, tá bom? Por último, meninos, a letra E, ele fala assim, na quarta etapa de A até 0, ou de A até O, apenas uma transformação isobárica. Até aí, de fato, de A até O, uma transformação isobárica, tá? Ocorre expulsão dos gases com a abertura da válvula de saída. Minto, nós já tínhamos dito que, na verdade, a abertura da válvula de saída ocorre no processo DA. Então, de D para A é que ocorre a abertura da válvula de saída e o que acontece? A subida do pistão. A subida do pistão, a frase está certa. Mas ó, ele vai fazer a subida do pistão aqui para começar o processo todo de novo. Quer dizer, vai diminuir o volume com o pistão subindo, diminuindo o volume do cilindro e depois vai voltar todo o processo. Beleza, meninos? Então, automaticamente, a letra E está errada e a gente ficou alternativa A aí como alternativa correta. Beleza, pessoal? Mas muito cuidado com aquela letra B. Ela realmente está muito pegajosa ali, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.